Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach. E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. O que é esse transtorno que tanto a gente fala, né, Jaque, hoje em dia? Principalmente com a pandemia, que acionou vários gatilhos. A gente tem inúmeros casos estatisticamente comprovados e colocados para estudo e análise, para que a gente esteja atento a esses sintomas e traumas e transtornos que a pandemia trouxe para a gente, né? Não só a ansiedade, hoje a gente vai falar especificamente sobre a ansiedade, mas outros transtornos como a depressão, e aí a gente vai discorrer em outros e outros vídeos. Então hoje, falando especificamente sobre a ansiedade, o que é essa ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva, em linhas gerais e mais fáceis de serem compreendidas. Quando a gente se coloca em situações em que a gente está vislumbrando um futuro muito lá na frente, que é futuro, ele não existe, e a gente se apega a esse futuro e não consegue vivenciar direitinho hoje, a gente começa a sentir esse sinal de alerta de que está um processo ansioso acontecendo aí. Algum exemplo, já que se reconhece, sabe de alguém? Me conte um pouquinho. Só para dar uma ilustração, antes de começar a gravar, eu estava super ansiosa. Mas ansiedade boa. Sim. Porque o que a gente está falando aqui, hoje, o alerta é mais para uma ansiedade que é nociva, né? Então, porque você ser ansioso, no sentido natural, é bom porque você fica sempre criando boas expectativas, vai dar certo. E toma algumas precauções para que você saiba gerenciar riscos. Eu acho que essa ansiedade boa é isso, né? Perfeito. Eu acredito que todos nós já tenhamos passado por alguma situação que nos deixou numa ansiedade mais negativa, né? Então, assim, mais de preocupação mesmo. Eu sou uma pessoa tranquila, como a maioria das pessoas que me conhecem sabe. Então, eu não me vejo muito num cenário de ansiedade, de eu chegar a ter uma crise. Mas, por exemplo, até num dos vídeos passados, eu comentei, né, que no meu período de doutorado, eu tive algumas situações onde o coração apertava, batia mais forte, a respiração ficava, né, eu cheguei até a sentir a dormência no braço, mas assim, foi muito rápido, né, não foi uma coisa que foi muito forte de eu achar que eu estava tendo eu acho que eu vou dar um piripaque, né? Então, um infarto. Mas eu acho que foi a situação mais próxima, né? E também referente muito à saúde dos filhos. Eu acho que quando mexe com a saúde dos filhos, a gente fica, né, naquela preocupação mais excessiva, que é muito natural dos pais. Você pode até beirar uma certa ansiedade por conta de você se sentir um pouco impotente, né? Perfeito. Eu acho que é um pouco disso. Perfeito. Pegando o gancho de Jaqueline, é exatamente esse caminho. A ansiedade, ela não é ruim. Eu costumo dizer que, assim como o medo, se a gente não tiver ansiedade, tem uma coisa errada. Porque eles nos auxiliam às nossas vivências. Então, quando a gente tem medo, é um sinal de alerta. É importante você ter sinal de alerta para que você tome precauções, para que você analise melhor a situação. E aí, quando a gente se reporta à ansiedade, é a mesma coisa. A ansiedade faz com que a gente planeje, que a gente visite esse futuro e entenda como é que ele pode ser. E aí a gente traça estratégias, um plano A, um plano B. Então, ela é importante, ela é auxiliar. Então, quando a gente trabalha principalmente em clínica, eu costumo dizer assim, vamos trazer a ansiedade para o nosso lado, né? Porque ela é boa, ela serve positivamente para o que a gente precisa realizar e fazer no nosso dia a dia. Mas a patologia, aí é o outro lado da questão. É quando a gente tem esses sintomas, essas sensações, esses pensamentos exagerados, eles são excessivos. E aí no outro vídeo a gente falou sobre os excessos, Isso, né? E aí esse excesso, ele começa a ser um sinalizador de que tem alguma coisa que não está caminhando de maneira equilibrada. E atrapalha muito, viu? Atrapalha demais. Aí você falou taquicardia, a sensação de abafamento, irritabilidade, por exemplo.
você está impaciente com alguma coisa porque você não está conseguindo elaborar aquele processo, aquela situação. Então você está vislumbrando um futuro negativo. A ansiedade patológica, ela nunca traz esse futuro redondinho, arrumadinho. Ele é sempre assim, vou gravar o vídeo hoje. E se a câmera quebrar? E se a sala não estiver pronta? E se o carro quebrar até eu chegar lá? E se atrasar? E se não der certo? E se eu esquecer? E se me der branco? Então, é sempre essa é a percepção do que pode acontecer, mas de maneira muito negativa. Então, quando a gente começa, quando essas situações elas começam a tomar conta, digamos assim, é o sinalizador que tem algo preocupante. Não vamos fechar diagnóstico, tá, gente? A gente aqui está falando a respeito para que vocês reflitam. Então, porque o diagnóstico é feito através de um acompanhamento profissional. Então, são sinalizadores para que a gente comece a perceber e identificar e dizer assim, poxa, acho que agora é hora de procurar ajuda. Então, você falou de dor. Então, são sintomas físicos, reais. Eles não são imaginários, não é loucura. A gente realmente sente. Mas eles têm uma origem que não é física, ela é emocional. E a ansiedade, ela promove a fatigabilidade. Estou muito cansado, porque você está tanto tempo pensando nessas coisas, no que vai acontecer, no que pode acontecer, que cansa. Então você se sente mais cansado, você sente tensão muscular. Tem muita gente que tem tensão no maxilar, porque fica travado, querendo reagir, fazer alguma coisa e parece que aí é a somatização, né? Você quer falar, você não fala e aí você literalmente trava o maxilar, trava o pescoço, trava a coluna. Então, tensão muscular, coração acelerado, falta de ar, cansaço, distúrbio de sono. Quem nunca perdeu noite? Aí você falou dos filhos, preocupado se vai passar de ano, se vai conseguir êxito numa prova, se está bem emocionalmente, porque terminou com a namorada ou namorado, e aí a gente fica com essa preocupação. Mas, lembrando, tem a ansiedade, que é parte do nosso processo de vida, e tem a ansiedade patológica, que é o excesso dessa preocupação. Eu acho importante a gente saber dessas questões até para auxiliar as pessoas que estão no nosso entorno. Então, no meu caso, que não sou uma profissional da área da psicologia ou da área da saúde, ter essa visão do que é, de como caracterizar, de como identificar, então, principalmente como professora, a gente recebe, né, vários alunos e muitos deles já trazem alguns traços desse tipo de transtorno da ansiedade e a gente tem que ter um pouco de habilidade para lidar com isso e para saber, né, como encaminhar. Porque assim, a gente não vai resolver, nem vai tomar para si a responsabilidade de resolver aquela situação, né, e nem deve tentar. Eu acredito que você pode ser uma boa ouvinte e encaminhar, né, a pessoa para o setor responsável e que lá ele tenha um atendimento mais qualificado, mais profissional mesmo, né? Mas assim, enquanto professora, eu vejo muito que a gente tem que estar preparado, né? Assim, a gente precisa se preparar para que a gente possa conduzir, né, para encaminhar e não ficar com o receio de não saber lidar. Então, acho que a informação, ela é imprescindível. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente buscar sobre esses assuntos, a gente se imune, né, de atitude positiva. Então, você vai conduzir aquele aluno, aquele filho, aquela amiga, para que a pessoa, então, procure uma ajuda profissional, né, e aí consiga resolver e ser bem conduzido, e aí um profissional tem mais. Perfeito, mas a ideia é essa. Que bom que você falou nesse ponto, porque quando a gente pensa nos profissionais, nos professores, eles lidam com as próprias ansiedades, né? E ainda lidam com as ansiedades de tantos outros que estão ali na sala. Não é só um ou dois, são 30, 40 alunos. Então, como é difícil também equilibrar, né, a própria questão e a questão do outro. Então, de fato, acho que é interessante a gente estar batendo esse papo já, ter alguns sinalizadores para a gente ter esse norte, não apontando, dizendo, você é ansioso. Eu não gosto muito do eu gosto muito do estar.
Então, eu estou. Porque a gente aprende a lidar cada momento, vai amenizando em outros momentos, aí em outros momentos vai estar um pouco mais aflorado, mas a gente está. Acho que pesa menos e aí a gente aprende a conduzir o processo. Acho que é isso, né, Eu acho que o bate-papo foi bom, hein? Pois é, e é só o começo, tá? Acompanhem os próximos e vem muito mais coisa por aí. A gente não pode esquecer de agradecer o espaço, né, que a gente está aqui, nesse espaço bonito, para poder oferecer o melhor conteúdo para vocês. Perfeito. A Clínica Lavi fica aqui no Centro Médico Jardins e, assim, é uma parceria fortíssima que a gente conseguiu firmar e, Ave Maria, a gente só tem a agradecer. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês num lugar super aconchegante, super receptivo. Boa, exatamente. Fiquem atentos. Até o próximo. Olá, eu sou Noêmia Lobão. Psicóloga. Oh, esqueci.